paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Pode tomar os seus lugares. Nesse mesmo espírito de adoração, com fôlego da vida que o Senhor nos deu, nós louvamos o nome dEle. E agora é o momento de abrirmos nosso coração para que Ele fale conosco. Senhor Jesus, Tu és o nosso Pai. E em Ti, Senhor, nós temos liberdade, porque o Senhor nos libertou. A Tua palavra diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, e é nesse espírito, nesse ambiente de liberdade, que nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor. Como o Senhor, aquele que governa, que dirige, que fala, que conduz, nos conduza, Senhor, nesta noite. Nos conduza, Espírito Santo, a ouvir a Tua voz. Ó Pai, revela a nós de forma individual e coletiva a Sua vontade, aquilo que o Senhor tem reservado para esta noite. Pai, Tu tens a liberdade nesse lugar, Jesus. Fala, usa, se manifeste, conforme a Tua vontade, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por mais este dia. Obrigado pela vida, Senhor, obrigado pela presença do Senhor, que nos move todos os dias em direção a Ti, porque sem o Senhor, nós não conseguiríamos, Pai. Continue conosco, no nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, que desafio ministrar essa noite, não é fácil não, viu, pastor Wagner, mas... esses homens aqui, rapaz, você está doido, difícil demais, mas amém, vamos falar o que o Senhor colocou no nosso coração. Vou convidar os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Mateus. Esse vai ser o nosso texto base, Mateus no capítulo 24, nós vamos ler os versículos de 36 até o 39, está aqui no telão. Mateus 24, 36 ao 39, diz a palavra do Senhor: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Então, irmãos, essa mensagem é sobre a vida, sobre a trajetória, sobre a história de um homem, o homem comum, o homem normal como eu e você, o homem que tinha as mesmas dores, o homem que passou pelas mesmas situações que nós passamos, mas que a vida desse homem foi uma vida inserida na palavra do Senhor, uma vida apontada pelo próprio Deus, incerta tanto na antiga aliança como na nova. É a vida desse homem chamado Noé. Irmãos, a história de Noé ela é narrada no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Ela é narrada no livro de Mateus, que foi o texto que nós lemos, e ela também encontra-se no livro do Gênesis, o livro da história, do início, né, da criação do Senhor. E aí, irmãos, nós precisamos entender que quando a gente olha para Hebreus 11, quando nós olhamos para aquele hall de homens, onde a gente conhece como os heróis da fé, a gente olha para aquilo, olha para aqueles homens, olha para aquela história, como se fosse um quadro, como se fosse algo para nós admirarmos. Mas, irmãos,
esse não é a perspectiva pela qual nós devemos olhar o rol dos homens que estão ali na galeria dos heróis da fé. Nós não devemos olhar para Hebreus 11 como se fosse um quadro para ser admirado. Nós devemos olhar aquilo ali, irmãos, como uma inspiração e não somente uma admiração. Porque a gente olha para a vida de Noé, Abraão, Enoque e tantos outros, a gente admira, a gente acha lindo. Mas, irmãos, essa não deve ser a perspectiva. Nós devemos olhar como uma inspiração e não somente como algo bonito, uma história bonita. Porque, irmãos, admirar é diferente de inspirar. Aleluia. O que o Senhor quer é nos dar a inspiração. Irmãos, nós estamos cansados de só admirar. Nós estamos cansados de olhar para as coisas, para o que Deus está nos colocando à nossa frente, como se fosse um quadro, e vendo aquilo como se fosse algo belo, algo bom, algo admirável. Não, é o que Deus está fazendo, é para uma inspiração. Inspirar, irmãos, é colocar algo para dentro. Inspirar é isso, ó. O que você tem colocado para dentro? O que você tem colocado para dentro da sua vida? Qual tem sido a sua inspiração? O que tem te inspirado de verdade? A história de Noé é para isso. É para nos inspirar e olhar para essa vida e dizer: eu também posso, eu também consigo, eu quero, eu almejo. E a partir daí tomar a decisão de caminhar, como esse homem conseguiu caminhar também. Então a lição de Noé, para os nossos dias, irmãos, é que Noé, ele viveu 950 anos amando o Senhor e sendo-lhe fiel. E mais do que isso, não se contaminando com a maldade da sua época. 950 anos amando e sendo amado. Irmãos, a Bíblia fala, a história de Noé nos mostra que antes de Noé ouvir o Senhor, ele nunca tinha tido qualquer experiência sobrenatural. Irmãos, na sua vida comum, nas coisas ordinárias, nas coisas simples, na vida de Noé, sem encargo ou sem cargo eclesiástico, escute isso, sem holofotes, sem aplausos, sem tapinha nas costas, sem likes, sem visualizações. Aleluia. Noé andou com o Senhor em sua geração. Aleluia. Como não se inspirar na vida desse homem? Como é que eu posso olhar para a vida de Noé e só admirar e não ter coragem de fazer nada para me tornar aquilo que ele foi? E o Senhor está nos inspirando a isso. E aí Jesus diz que como foi nos dias de Noé, assim também será a sua vinda. Comiam, bebiam, davam-se em casamento. Jesus aqui, ele traça um panorama de como eram os dias de Noé. E Jesus, ele traz essa perspectiva não com enfoque da violência, mas Jesus, ele traz a perspectiva dos dias de Noé no enfoque das coisas lícitas, das coisas boas, que trazem alegrias. Casar, comer, dar em casamento, isso tudo são coisas lícitas, boas. Amém, igreja? E aí, a gente olha então Jesus falando que, como nos dias de Noé, seria também a sua volta. Mas a gente olha para a vida de Noé, e Noé também fazia essas coisas. Noé era agricultor, então ele trabalhava. Noé casou, Noé também deu seus filhos em casamento, tomou filhas em casamento. Então qual é o problema disso? O problema é que essas coisas nunca afastou o coração de Noé do coração de Deus.
essas coisas nunca deixou Noé despercebido, indiferente, apático em relação a Deus. Isso nunca fez com que o coração e a mente de Noé fossem cauterizados e se tornasse insensível a Deus. Porque o que acontece neste século é que as coisas lícitas, boas, estão cauterizando a nossa mente, a ponto de nos tornar insensíveis ao Senhor. Foi o que Jesus disse: davam, casavam, comia, davam-se casamentos, o detalhe, só que não perceberam. Jesus disse, até o dia em que entrou Noé na arca e não o perceberam. Irmãos, a gente está falando de uma mesma história que se repete. O Senhor, Ele continua fazendo o mesmo anúncio do seu juízo. O Senhor, Ele continua fazendo a mesma convocação. Amém? O Senhor, Ele quer nos dar a mesma oportunidade que deu a Noé. Só que o problema é que nós não estamos percebendo. Por conta das coisas lícitas, eu não estou falando nem de pecado, irmãos, estou falando de coisas lícitas. E aí a gente vê que na história de Noé, a sua ascendência, Noé veio de Enoque, Enoque foi o bisavô de Noé, e aí Enoque andou com Deus. Matusalém, o seu avô, foi o homem de Deus. Lameque, o seu pai, foi o homem de Deus. E a gente percebe algo interessante, que à medida que em cada geração, de Enoque para Noé, as pessoas, o mundo, ficava cada vez mais degenerados, eles ficavam cada vez pior. A gente nota que na genealogia de Noé, demonstra que eles cada vez ficavam mais próximos do Senhor. Enquanto a geração se corrompia, a geração de Noé se fortalecia. Aleluia. Enquanto os homens se perdiam, a geração de Noé se encontrava. Irmãos, eu creio muito num Deus geracional. Irmãos, eu creio muito que o Senhor está encontrando a nossa geração, essa geração, sabe, que não vai se perder, essa geração que não vai se corromper. Eu creio muito nos nossos descendentes, nos nossos filhos. Eu creio que eles serão sim melhores e maiores do que nós. Por mais que as pessoas falam, hoje ter filho é complicado por causa do mundo. Imagina a geração, se hoje está desse jeito, imagina nos dias dos nossos filhos. Irmão, o mundo pode estar do jeito que quiser, os nossos filhos serão santos na presença do Senhor. Aleluia. E a Bíblia mostra que isso é possível. E aí, irmãos, a gente olha para Gênesis 6, 5. Gênesis capítulo 6, versículos 5, 11 e 12. Deus, Ele olha para o contexto da época de Noé, e ele traz um diagnóstico. Ele fala, todo ser vivo havia se corrompido, e a maldade se instalou na terra. Isso era tão grave, a ponto de Deus dizer, que todo o desígnio do coração do homem era continuamente mal. O homem não era mal de vez em quando, não era algo esporádico. O homem era continuamente mal. E irmãos, e quando Deus olha para isso, a gente vê Deus fazendo algo que a gente precisa levar em consideração. Nós falamos um pouquinho hoje de manhã sobre o temor ao Senhor.
E esse texto mostra que existe um limite para a paciência de Deus. Amém, irmãos? As taças de Deus descritas em Apocalipse 16, elas estão se enchendo. E que isso gere um temor, irmão, no meu coração e no nosso coração como humanidade, sabe? Que existe um limite para a paciência de Deus. O pastor falou hoje sobre a longanimidade. Irmãos, Deus, Ele é longânimo. Significa que Deus, Ele não se ira facilmente como eu e você. Deus, Ele ama, Ele permite, Ele tenta tratar, Ele gera meios, condições para que nós o encontremos. Só que a gente rejeita, e à medida que nós o rejeitamos, a maldade só cresce. E isso tem chegado às narinas do Senhor. Eu não digo só das pessoas que não são da igreja, eu digo nós também, de todos nós. E aí, irmãos, o que estava acontecendo no dia não era tão grave que alguns teólogos falam que a violência, em todos os sentidos, violência psicológica, violência sexual, violência física, era tão grande, mas tão grande, que nos dias de hoje, nós ainda não alcançamos a maldade que era nos dias de Noé. Irmãos, isso era tão sério que alguns narradores dizem que em dias de casamento, alguns homens, sabendo que ia ter uma festa de casamento, eles invadiam essa festa e abusavam sexualmente do noivo e da noiva, só pelo prazer, por mero prazer. E aí, irmãos, os homens não só cometiam violências, mas eles substituíram a criatura pelo Criador. Eles começaram a edificar cidades, colocar o seu próprio nome. E aí começou a querer fazer o nome deles grande. E aqui é o início da idolatria, que o Senhor odeia, aborrece, abomina. E aí, irmãos, a gente olha para isso, e às vezes a gente até, com um entendimento equivocado, a gente pensa assim, mas tudo bem, eles não quiseram mais adorar a Deus, não quiseram mais adorar o Criador, começaram a adorar eles mesmos, querer fazer o nome deles grande, isso não tem nada a ver, isso é problema deles. Só que há um grande problema nisso, irmãos. Porque quando eu tiro o Criador, eu também tiro o propósito e o valor. Amém? Então, se no outro ser humano não tem propósito, não tem valor, eu posso fazer o que eu quiser. Não tem mais limite. Não tem mais limite. Será que isso parece um pouco com os dias de hoje? Será que essa história fala um pouco sobre os dias de hoje? As pessoas estão perdendo o seu propósito e o seu valor. E por isso está acontecendo tantas atrocidades. Enfim, esse era o contexto. E Deus olha para tudo isso e Ele decide enviar juízo. E Deus decide dar uma sentença. As taças do Senhor encheu. A longanimidade de Deus chegou a um limite, chegou ao fim. Aí Deus decide, eu vou destruir tudo. Eu vou acabar com tudo. E irmãos, aqui não é um Deus simplesmente irado, com raiva. Como eu e você, às vezes olho para alguma coisa, isso aqui não tem jeito não, vou acabar com esse negócio. Não é isso. Não é um Deus simplesmente irado, com raivinha, porque as pessoas eram más, não. Aqui, irmãos, é um Deus triste. Aqui é um pai triste por ter que corrigir seus filhos.
Um pai triste por ter que punir por aquilo que eles fizeram. E aqui eu entendo, irmãos, que o amor de Deus pressupõe juízo. O amor de Deus pressupõe juízo. Porque, irmãos, eu que sou falho, amo meu filho e por isso eu o corrijo. Imagine Deus que é infinitamente amor. Qual é o tamanho da sua justiça? Já pararam para pensar sobre isso? E é por esse amor que Deus aplicou a justiça. Com tristeza, com pesar no coração, Deus deu essa sentença. E aí, irmãos, a gente olha para todo esse cenário. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão contemplando toda a terra. E aí nós dissemos que Noé amou ao Senhor. 950 anos amando o Senhor. E aí quando chegou o juízo de Deus, também chegou o amor de Deus mais uma vez, e ele olhou por toda a terra, e ele lembrou do seu amigo, daquele que quando não tinha nada, daquele que nas coisas simples, no dia a dia, no cotidiano, o amava, enquanto todos os outros o aborreciam. E aí Deus, a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. E aí Deus decide revelar o seu plano a um homem e salvar a ele e a sua família. Mais do que escolhido, irmão, para sobreviver a um juízo, Deus escolheu Noé para herdar a terra. Irmãos, mais do que escolhidos para uma salvação, Deus nos escolheu para nos dar uma herança. Aleluia. Glória a Deus. Deus elegeu Noé para reconstruir. Irmãos, nós somos reconstrutores. Nós somos daqueles que amam a obra da reconciliação, da reconstrução. Aleluia. Amém? E aí ele decide salvar a Noé. E por que essa história é importante para nós hoje? Porque Jesus, no texto que nós lemos, afirmou que acontecerá de novo. Por isso que eu disse, nossos dias é dias de anúncio. Essa geração é uma geração onde o Senhor está anunciando. Não sabemos até quando, mas uma certeza eu tenho. Como aconteceu nos dias de Noé, acontecerá novamente. E a medida da paciência de Deus está se enchendo. Mas o Senhor, Ele continua com seus olhos percorrendo a terra, para encontrar aqueles cujo coração é plenamente dele. Aleluia. Irmãos, o Senhor continua procurando aqueles que não se corromperam, aqueles que na sua vida comum, simples, que não precisa de cargo eclesiástico, que não precisa de obras para realizar, não precisa de holofote, não precisa de like, não precisa de tapinha nas costas, não precisa de elogio, que não precisa de nada, irmãos, e continua amando a Ele. Aleluia. Ele continua amando estes e olhando para estes. E aí, ele encontrou Noé e a sua família. Nos vem uma pergunta: como faz para ele nos encontrar também? Como fazemos para ele encontrar a nossa família também? Aleluia. A Bíblia nos dá essa resposta, simples. Gênesis 6:9 diz que Noé andava com Deus. Quer ser encontrado por Ele? No dia que isso acontecer,
ande com Ele. Aleluia. Ame a Ele. Busque a Ele. Deseje a Ele. E aí, irmãos, o que significa andar com Deus? Como eu ando com Deus? E se a partir de hoje eu tomar essa decisão, de a partir de hoje andar com o Senhor, o que eu preciso fazer? Eu olho para a vida de Noé e eu tento encontrar a receita, o caminho que ele encontrou. E a resposta também está na Bíblia. Lá em Hebreus 11, 7. Hebreus 11, 7. Quem quiser abrir, por favor. Hebreus 11, 7. Aleluia. Quem puder abrir para mim, está ali. Pela fé. Qual é o caminho que Noé encontrou para andar com o Senhor? Pela fé. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Irmãos, eu vou dizer qual é o caminho que nós temos para andar com Deus, porque a nossa geração, os nossos dias não são dias muito diferentes dos dias de Noé. E se a gente não tomar cuidado, nosso coração pode ficar igual o coração dos homens que viveu na época de Noé. Se a gente não tomar cuidado. Isso é sério. Então, andar com Deus, primeiro, eu vou trazer quatro aplicações práticas para se andar com o Senhor, que está no livro de Hebreus 11, 7, que nós acabamos de ler. Primeiro, andar com Deus é amar. Quando eu digo amar, irmão, isso pressupõe um relacionamento com Deus. Isso pressupõe uma intimidade com Ele, um relacionamento, um convívio, um contato. Não é algo esporádico, não é algo temporário, passageiro. O salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Todos nós queremos descanso, mas a verdade é que só tem descanso para aqueles que habitam. Essa é a verdade. Habitação, irmão, não é pousada. Habitação não é hospedagem. Habitação não é Airbnb. É isso aí mesmo, vocês entenderam. É isso aí. Não é isso, irmãos. Habitar, aleluia, é se estabelecer num lugar em que somente ali eu encontro descanso. Habitação diz de habitat. Habitat é o único lugar que tem todas as condições necessárias para a minha sobrevivência. Irmãos, qual é o habitar do peixe? É a água. Por quê? Porque é lá que ele tem todas as condições para sobreviver. Qual é o habitar das plantas? A terra. Por quê? Porque a terra possui plenas condições para que ela sobrevive. Qual é o habitat do homem? Aleluia! É na presença do Senhor. Porque só nele nós temos condições de sobreviver. Aleluia! E às vezes a gente acha que fora dele a gente tem habitar. Fora dele nós temos condições de sobrevivência. Engano do diabo. Fora dele, irmão, você consegue sobreviver por um tempo. Mas a morte e o destino é certo.
como aquele bagre africano, né? Ô peixe terrível. Quem gosta eu respeito, mas eu não gosto não. Misericórdia, que troço. Rapaz, aquele bicho, ele consegue andar fora da água. E ele só tem um detalhe: ele consegue por um tempo. Ele não consegue viver a vida toda fora da água, não. Irmãos, a nossa habitação é nele. Nós somos gerados nele. Nós somos feitos para ele. Aleluia. Glória a Deus. Então Noé não andava com Deus para ser salvo. Noé nem sabia do plano de Deus e mesmo assim andava com ele. Noé andava com Deus porque ele era salvo, ele já estava com ele. A habitação de Noé, aleluia, já era numa arca, não física, mas celestial, aleluia, na presença, aleluia. E Noé andou até antes de Deus falar com ele 500 anos, 500 anos, irmãos, andando e amando o Senhor, se relacionando com Ele. Irmãos, andar com Deus faz parte de um relacionamento. Andar com Deus não é porque eu não quero ser condenado, não é isso. Andar com Deus é amá-lo, por quê? Porque eu achei o amor da minha vida, e eu quero caminhar com Ele todos os dias, aleluia. Não é para eu não ser condenado, é porque eu não achei outra coisa que eu fizesse amar mais do que a Ele, aleluia. Então, irmãos, andar com Deus não é troca, não é trampolim para alcançar coisas, aleluia. Não é por interesse. Irmãos, quão distorcido foi o nosso evangelho. Nosso não, o evangelho de Cristo. Quão distorcido foi. Irmãos, se Noé vivesse hoje, aleluia, eu não sei se a história dele seria a mesma. Irmãos, foi muito distorcido o nosso evangelho. Hoje a gente vê, sabe, um evangelho de que andar com Deus é ganhar algo. Posso falar uma coisa? Andar com Deus não é ganhar algo. Andar com Deus é perder tudo. Aleluia. Está preparado para isso? Andar com Jesus não é ganhar alguma coisa, é renunciar a tudo. Então andar com Deus é amá-lo de verdade. Não é sobre uma formalidade, não é sobre um protocolo, não é sobre uma religiosidade. Como eu disse, não é para ser visto, não é para ser aplaudido. Andar com Deus é orgânico, é natural, é comum, é no dia a dia, é livre, é espontâneo. Aleluia, aleluia. É esse o nível de relacionamento que o Senhor quer estabelecer conosco. Em segundo lugar, andar com Deus é ouvir. Andar com Deus é amar primeiro. E andar com Deus, em segundo lugar, é ouvi-lo. É ser guiado por Ele. É ser instruído divinamente. Irmãos, andando com Deus, nós abrimos o nosso coração para Ele. Nós expomos as nossas mazelas, as nossas necessidades. Porque Ele é Pai. E Ele conhece e Ele quer que nós façamos isso mesmo. Só que andar com Ele é, de repente, Deus abrir o coração dele para você. Já pensou? Ao invés de você abrir o seu coração para Deus, um belo dia Deus te chama
Pastor Marcelo, hoje eu quero abrir meu coração para você. Meu filho, hoje eu estou triste, eu estou olhando por toda a terra, e eu me entristeci, e eu preciso fazer algo que eu não queria fazer. De repente Deus abre o coração para Noé, aleluia, Ele decidiu revelar o seu plano para Noé, e muitas vezes, nós iremos ouvir Deus falar coisas, que nós ainda nem vimos, que não faz sentido para nós, que vai na contramão do natural. Muitas vezes o que nós vamos ouvir de Deus, é aquilo que os nossos olhos estão vendo, um cenário totalmente diferente daquilo que Deus está falando. Mas como eu disse, ouvir é ser instruído divinamente. Noé, ele amou, e por isso, ele ouviu e foi instruído por Deus. Amém, irmão, ouvir, amém, ouvir ao Senhor, é uma necessidade, porque a Bíblia fala que os que são filhos de Deus são guiados por Deus, são instruídos por Deus. E talvez a instrução que você precisa, que eu preciso, aquela decisão que nós precisamos tomar, aquela situação difícil que eu não sei o que fazer, só não teve solução ainda, porque eu não parei para ouvi-lo, ou porque aquilo que eu ouvi não agradou o meu coração, não me agradou. Mas nós precisamos andar com Deus, que significa ouvi-lo. Terceiro lugar, vou acabar no horário certinho, tá, irmão? Fica tranquilo, está acabando já. Primeiro, andar com Deus é amar. Segundo, andar com Deus é ouvi-lo. Terceiro, andar com Deus é crer. Amém? É crer. Quando andamos com o Senhor, nós o amamos. Porque o amamos, o ouvimos. E quando ouvimos, precisamos crer. Aleluia. Quando ouvimos, precisamos crer. Pastor Isaac. Rapaz, Noé ouviu e ele creu. Isso é uma lição para a gente, cara. Que o que Noé ouviu não foi qualquer coisa. Aos olhos humanos é loucura, mas mesmo assim ele creu. A gente precisa crer, mesmo quando, como diz, mesmo quando é ilógico, mesmo quando é contrário a tudo que está ao meu redor, eu preciso crer, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Sem fé é impossível amá-lo. Amém, irmãos? E aí, a gente olha para a história de Noé, a gente vê que o que Deus falou com ele era doideira. Porque Noé, ele não estava perto do mar. Noé não estava perto do mar. Noé, irmãos, na época de Noé nunca havia chovido na terra. Sabe o que é isso? Eles não conheciam chuva. Nunca tinha chovido. A Bíblia fala que o que molhava a terra era um orvalho que subia do solo. Nunca tinha chovido. Mas o que é isso? Noé, irmãos, era agricultor, lavrador. Noé lavrava a terra. Noé não era construtor e nem carpinteiro. Irmão, se Deus me mandar construir hoje, não precisa ser uma arca, não. Se Deus me mandar construir um botinho para me pescar hoje, de um lugar só, aí rapaz, eu acho que eu não vou conseguir, não. Porque eu não sei. Irmão, não é sobre o que nós sabemos, não é sobre a nossa capacidade, aleluia. É sobre crer
naquilo que ele disse. Irmão, não era lavrador, agricultor. Imagina, um projeto desse tamanho para um cara que trabalhava na roça. E não era só isso não, irmãos. O que Deus anunciou para Noé demandaria muito trabalho, renúncia, muita renúncia, esforço, dedicação, e ele seria pré-julgado, ele seria preconceituado, seria alvo de chacota. Olha o que Deus falou com Noé, e ele creu, e mesmo com tudo isso, ele creu. Mas nada disso fez com que ele deixasse de crer. Nem o tempo que se passou, desde quando Deus falou com ele, até quando aconteceu, Noé deixou de crer. Por quantas vezes nós achamos que aquilo que Deus falou comigo não vai se cumprir, porque já se passou muito tempo? Por quantas vezes nós abandonamos a fé nas promessas, por conta do tempo que já se passou? Aleluia, mas Deus nos convida a voltar a crer. Deus está nos convidando, creia, porque Ele é fiel. Creia, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que Ele se arrependa. Então é crer quando parece impossível. E aí, irmãos, quarto e último, andar com Deus é fazer, é obedecer. Porque a fé, irmãos, não é uma palavrinha bonita somente. A fé não é só uma palavra que está na boca de qualquer um. Com todo respeito, se você for dentro de um bar agora e perguntar para qualquer um daqueles que estão ali, você tem fé? Ele vai falar, tenho. Eu tenho fé. E muitos vão até falar que é de Deus. Rapaz, eu sou de Deus. Mas fé não é só uma palavrinha bonita que todos conhecem. Fé, ela pressupõe uma ação. Eu digo crer. E agora o quarto ponto é fazer. São duas coisas diferentes. Então, é necessário que a fé seja operada, que seja colocada em prática, que seja vivida, que seja construída. Amém, irmãos? 1 Tessalonicenses, apóstolo Paulo, ele narra o cenário daquela igreja. Os irmãos eram conhecidos, os irmãos de Tessalônica tinham uma característica peculiar, que todo mundo conhecia a igreja de Tessalônica por causa dela. Qual que era? Por causa da operosidade da fé deles. Porque eles não criam somente, eles faziam. À medida da fé, eles faziam. Então, fé na Bíblia é a junção. Grava isso aqui, fé na Bíblia é a junção de crer e fazer. Crer e fazer. Crer e obedecer. Porque a fé sem obras é morta, de acordo com Tiago. Então, Noé, amando o Senhor, ele o ouviu e creu, e ele começou a construir a arca. Deus está nos convidando a fazer o mesmo, a amá-lo, amém? A amá-lo, a ouvi-lo, a crer e a fazer. O que Deus tem falado com você? Será que você tem feito o que Deus tem falado para você? Será que você está crendo naquilo que o Senhor tem falado com você? E Noé começou a arca, 120 anos colocando, 120 anos construindo a arca. Irmão, 120 anos envolvido no projeto que Deus falou com ele. Pergunta se nesses 120 anos algum dia choveu. Não. Pergunta se nesses 120 anos
Alguma coisa de extraordinário aconteceu? Não. E ele continuava todos os dias, pregando as tábuas, cortando as tábuas, betumando as tábuas, e realizando o projeto de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e aqui nos remete a algo muito sério. Se nós cremos, então eu preciso mostrar onde eu estou enfiando a minha família. Se nós cremos, eu preciso mostrar onde eu estou investindo o meu tempo. Se nós cremos, eu preciso mostrar onde eu estou investindo o meu dinheiro. Noé andou com Deus. Noé andou com Deus. Não foi Deus que andou com Noé. Porque Deus, Ele não vai aonde eu quero. Não faz o que eu quero. Eu preciso ir aonde Ele quer. Eu preciso fazer o que Ele quer. Eu preciso ouvir o que Ele quer. Há uma diferença muito grande. A gente confunde Emanuel, Deus conosco, com Deus que faz o que eu quero. Isso não é verdade. Emanuel significa que Ele está conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Mas não significa que Ele vai fazer o que eu quero todos os dias. Às vezes até faz, porque Ele é Pai, Ele ama, mas nem sempre. E aí, irmãos, Noé se envolveu no projeto do Pai. Irmãos, nós precisamos nos envolver no projeto do nosso Pai. Amém? Noé se envolveu na missão do seu pai. Aleluia. Noé abraçou o projeto do Pai. 120 anos, investindo o seu tempo, sua família, seu dinheiro, seus recursos no projeto do Pai. Aleluia. Não seria muito mais fácil Deus pegar Noé, colocar ele numa bolha espiritual, e o dilúvio vai acontecer e Noé ficar intacto, irmãos? Não seria muito mais fácil? Aleluia. Muitas vezes o projeto que Deus nos dá nem sempre é o mais fácil, mas é aquilo que vai nos ensinar a depender dEle, a andar com Ele, a crer, a fazer. Aleluia. Irmão, Jesus, Ele não veio para abençoar os meus planos. E eu encerro, 2 minutos, já estourei meu tempo. Irmãos, Jesus, Ele não veio para abençoar os meus planos. Jesus quer me envolver nos planos dEle. Aleluia. Jesus quer me envolver no plano dEle, irmão. Nos envolver no plano dEle. E aí o que Deus está fazendo, nós estamos acompanhando. Né, Diego? Aleluia. Porque, irmão, andar com Deus pressupõe movimento. Andar com Deus pressupõe, aleluia, uma caminhada. E o movimento que Deus está fazendo, será que eu tenho acompanhado? Será que eu tenho feito parte nesse plano, nesse movimento de Deus para essa geração? Para esse tempo, para a nossa comunidade? Será? Ou eu estou tão envolvido nos meus planos, como Mateus, quando Jesus disse lá em Mateus, que eu não estou percebendo que Deus está me chamando para me envolver no plano dEle. Que foi isso que aconteceu. A pregação podia ter 5 minutos, só para falar isso. Mas foi isso que aconteceu.
Deus está nos convidando a andar com Ele. Você topa? Você topa? Você topa, Diego? Topa, cara? Topa, amor? Topa, pastor Marcelo? Topa, pastor Renato? Pastor Isaac? Pastor Wagner? Pastor Valdo, que está aqui conosco? Vocês topam andar com Ele? Então vamos amá-lo. Vamos amá-lo de verdade. Sem precisar de nada em troca. Sem formalidade, sem religiosidade. Pode subir o pessoal do louvor. Então vamos ouvi-lo. Vamos ouvir o que o Senhor tem. Coletivamente, sabe, pastor Marcelo? Para a nossa comunidade, o que o Senhor está falando nesse tempo? Vamos ouvir individualmente o que Deus tem falado comigo, o que Deus tem falado com você. Vamos crer, vamos crer. Mesmo quando tudo disser que não, vamos continuar crendo. Aleluia, aleluia. E vamos obedecer, vamos fazer. Vamos nos envolver nos planos dele. Mesmo que isso nos custe, mesmo que isso dê trabalho, mesmo que nós seremos alvo de chacota, porque hoje já chegamos nesse tempo. Muitas vezes dizer que é cristão e defender o evangelho genuíno hoje, muitas vezes já é alvo de chacota. Mas vamos fazer. Fé é igual crer e fazer. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e o exemplo que esse homem deixa como inspiração. Vamos colocar isso para dentro hoje, sabe? Nos inspirar. Não olhar para a vida de Noé e dizer, nossa, que bonito, que legal. Não, vamos fazer assim. Coloca em mim, Senhor, esse mesmo coração. Amém? Irmãos, eu não posso deixar de convidar você que está aqui conosco hoje, você que veio aqui e que ainda não anda com o Senhor, que ainda não teve essa experiência de se decidir por Jesus e deixar Ele entrar no seu coração, porque só de você estar aqui é a maior prova de que Ele te ama e de que Ele te quer, porque senão você não estaria aqui. Se tiver alguém nessa noite que precisa de tomar essa decisão, que quer andar com o Senhor, que quer retornar para o caminho do Senhor, eu te convido essa noite, vem à frente, nós vamos orar por você, nós vamos te acompanhar, te amar, nós vamos te acolher, porque essa é a vontade do Senhor para a sua vida, amém? Nós temos um irmão aqui, louvado seja Deus, glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, irmão, por essa vida, amém? Se você obrigado por essa oportunidade. Aleluia! Zé Vicente, Deus abençoe. Aproveita que o irmão Zé Vicente veio, abriu aí a porta do mundo espiritual. Deus seja louvado por sua vida. É sempre tempo, irmão, é sempre tempo de reconhecer que nós precisamos tomar uma decisão. Eu sei que ele ama Jesus, mas ele está tomando uma decisão de andar, como o evangelista Igor pregou, com o Senhor todos os dias da sua vida. Deus te abençoe. Se tem mais alguém, eu quero orar por você. Eu quero que a igreja se coloque de pé, estenda as mãos para cá. Se tem mais alguém, quando ouvir a minha voz, diz o Senhor, seja sensível a ela. Estenda as mãos para cá. Deus, nós te honramos aqui, Jesus, pela vida do irmão José Vicente. Tem estado conosco. E eu sempre me lembro quando o pastor Isaac sempre fala, quando uma pessoa começa a ouvir de Jesus, ela não resiste mais.
porque o Senhor é a melhor escolha das nossas vidas. Irmão José Vicente tem entendido isso, e com certeza ele está aqui tomando a melhor decisão da sua vida, Jesus, e nós, como parte da tua noiva, estamos com as mãos levantadas. Eu estou aqui, Senhor, orando com ele, declarando que ele é teu, Senhor. Nós abençoamos a vida dele, da sua casa, da Dani, que está tão longe, mas com certeza está tão alegre neste momento, Jesus, por essa decisão. Que o Senhor encha o irmão José Vicente do teu amor, e que ele continue transbordando, Jesus, transbordando ali na sua casa, Senhor, falando com aquelas pessoas acerca do teu nome, Jesus. Eu declaro que ele é o evangelista do Senhor, e através da vida dele, muitas outras vidas se achegarão a ti, para a glória do teu nome. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Deus abençoe, dá um abraço aqui. Deixa morar. Glória a Deus.